Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Deus Santo de Israel. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor por mais um dia de vida e saúde, pelo ar que nós respiramos, pelo nosso fôlego de vida. Eu agradeço a Deus pelo pão, pela água, pelo alimento, por tudo de bom e maravilhoso que o Senhor está fazendo em minha vida. Louvado seja Deus. E hoje nós vai ler e aprender a palavra do nosso Deus, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. Louvado é o Deus Santo. E nós sabemos que a teologia é curso da carne, é um ensino humano que para nada tem aproveito. A palavra de Deus em Tiago fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. A teologia para nada serve, porque a letra mata, mas a palavra vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vai ler a palavra do Senhor no livro, louvado seja Deus, de Timóteo. Segundo Timóteo 3. O 16 e o 17. Livro de 2 Timóteo 3, o 16 e o 17. Timóteo 3,16. Está escrito, diz o Senhor: toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em verdade. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoamente instruído para toda obra. Louvado seja Deus. Então quem tem que nos ensinar é a palavra de Deus. Não é um homem que se diz professor de teologia que vai estar nos ensinando. E muitos pagam para fazer o curso, porque não é de graça. De graça é só a palavra do nosso Deus. E nós também vai ler o que está escrito em Timóteo, em 1 Timóteo 6, 20. 1 Timóteo 6, 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, às oposições da falsamente chamada ciência. Então aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo estava exortando Timóteo para não dar ouvido a fábulas enganosas, a palavras vãs, palavras de engano, a qual falsamente é chamada de ciência, que é o estudo humano, estudo carnal. Nós temos que aprender com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que existiu um homem quase igual Paulo. O nome dele era Apolo. Um homem, louvado seja Deus, que ele era poderoso nas escrituras. Está escrito na Bíblia. Apolo era um homem poderoso nas escrituras. Ele tinha conhecimento grande, enorme na palavra de Deus. E Apolo ensinava Jesus
com muita precisão. Louvado seja o nome do Senhor. Nem Apolo, nem o apóstolo Paulo e nenhum profeta no passado não precisou de curso, porque tinha o verdadeiro professor, o mestre dos mestres, para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma coisa que me chama a atenção, que é heresia. Aonde está escrito na Bíblia, maldição hereditária? Maldição está escrito, mas a palavra hereditária não, foi inventada pelo homem. Maldição está escrito na Bíblia, como fala lá em Deuteronômio 28. E pelas bênçãos, pela obediência recebereis as bênçãos, e pela desobediência recebereis maldição. Essa palavra, muitos pastores, muitos crentes estão equivocados. Maldição hereditária. É porque tem uma passagem na Bíblia, no livro de Números 14, 28, que fala da maldição que dos pais vai passar para os filhos, da terceira e quarta geração. Então essa passagem que está em Números, aí puseram essa passagem como maldição hereditária, mas não tem nada a ver. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que me chama a atenção é que os pastores, muitos crentes, tá falando que pode xingar os outros por causa daquela passagem que está em 1 Samuel 20:30. Mas aquela passagem em 1 Samuel 20:30, a gente sabe muito bem que ali, naquela passagem, o rei Saul se irou contra Jonatas, filho de Jesse. Se acendeu uma ira no Saul, aí Saul falou para Jonatas, filho de prostituta. Aí, por causa daquela passagem, muitos acham que pode xingar os outros, mas não tem nada a ver. Isso é heresia. Nós sabemos que o rei Saul foi um rei escolhido pelo povo. E por muitas vezes Saul perseguiu Davi. Saul foi um rei escolhido pelo povo e Davi foi um rei escolhido por Deus. Davi teve a chance de matar Saul, mas ele não o fez. Até os amigos que estavam com Davi falou: Davi, você teve a chance de matar Saul. Aí Davi respondeu: não, eu não vou derramar as minhas mãos com sangue em um ungido de Deus. Ele sempre falava que Saul era ungido por Deus, mas não era coisa nenhuma. Saul não tinha unção nenhuma de Deus. Porque a pessoa que tem unção de Deus, ela não fica perseguindo ninguém para matar. E ele perseguiu Davi mais de 20 vezes. A palavra do nosso Deus fala lá em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não ponha a vossa ira sob o sol. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós bem sabemos que o inferno não é para quem pecou, porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Até os profetas pecou. O inferno não é para quem pecou. O inferno é para aquele que não quer se arrepender, para aquele que não quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O inferno é para uma pessoa que não quer se arrepender, que vive no mundo, nos costumes do mundo, nas práticas do mundo, vive no lamaçal do pecado. O inferno é para uma pessoa que morre no pecado, aquele que não quis se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também fala em Isaías 1:19,
Se quiserdes e obedeceres, comereis o bem dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi falado lá atrás, em Deuteronômio 28. Pela obediência recebereis as bênçãos e pela desobediência a maldição. Deus é como se fosse um pai aqui na terra, um pai carnal. O pai carnal gosta de um filho obediente ou de um filho desobediente? Um pai nunca vai gostar de um filho desobediente, um filho rebelde. Um pai gosta de um filho obediente. A mesma coisa é Deus. Deus quer os seus filhos obedientes, na obediência da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele tem nos oferecer bênçãos espirituais. Sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, paz. Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito em Salmos 23, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Jesus é o meu pastor, não vai me faltar paz, alegria, não vai me faltar sabedoria, conhecimento, discernimento. As coisas espirituais não vai me faltar. E quando a gente busca as coisas espirituais em primeiro lugar, as demais Deus vai acrescentar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses dias de hoje, enquanto nós tem vida, a gente tem que se arrepender e estar cada dia mais e mais buscando a presença do nosso Deus. A causa de nós não sermos consumidos, morto, ferido, é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia. Louvado seja Deus. Então a gente tem que buscar aprender com quem sabe. E quem sabe é o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi ter com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Mas é um verdadeiro nascimento. O verdadeiro nascimento. Nascer do Espírito. Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é uma pessoa bem espiritual. Louvado seja Deus. E a gente tem que estar preparado, tem que ter um grande conhecimento na palavra de Deus para poder fazer o bom combate. Porque se a pessoa não estiver preparada espiritualmente na palavra de Deus, ela vai cair por terra. Se ela pregar heresia, coisas que não está escrito na Bíblia, quando ela morrer ela vai pagar caro. Vai chegar a conta na vida dela. É por isso que muitos sofrem, como diz a palavra de Deus, e o meu povo sofre por falta de conhecimento. Muito está sofrendo por falta de conhecimento nas Escrituras. Louvado seja Deus. Muitos têm a sabedoria da terra, que não é sabedoria, na verdade é inteligência. E outros têm a sabedoria espiritual, a sabedoria que vem do alto,
que vem de Deus. Porque nós sabemos que a sabedoria da terra, ela é animal e diabólica. A sabedoria terrena só serve para isso, para os falsos mestres, os falsos líderes religiosos, enganar o povo e ficar rico. Esses cão guloso. E o povo gosta de heresia. O povo dá mais ouvido. O povo escuta a palavra do homem, mas o povo não ouve a palavra de Deus. Por isso que tá essas gaiolas cheias. As igrejolas é gaiola disfarçada de igreja, tá cheia por causa disso. Porque o povo quer ouvir aquilo que te agrada. O povo quer palavra de conforto. Essas pregação mistífica, pregação mentirosa e enganosa. É isso que o povo corre atrás. Mas a palavra santa, fiel e verdadeira, poucos são os que quer, poucos são aqueles que recebem a palavra da verdade. Poucas pessoas recebem a palavra de Deus, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela vem nos confrontar. A palavra de Deus nos confronta acerca daquilo que nós estamos fazendo, mas que para Deus está errado. Por isso que está escrito na Bíblia. Deus ele fala: os vossos pensamentos não são os meus. Porque o pensamento do homem é carnal, material. O homem tem o pensamento naquilo que ele enxerga, que ele vê. Mas o pensamento de Deus é espiritual. O pensamento de Deus vai além do que você possa imaginar. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que a palavra do nosso Deus possa falar em nossos corações grandiosamente. E que Deus possa nos abençoar. Como está escrito, louvado seja Deus, que a gente tem que pedir para que Deus venha abençoar os nossos planos. Que os nossos planos venham a ser bem-sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa abençoar cada lar, cada família, cada casal, as crianças, os primogênitos, as mulheres que estão gestantes. Que Deus possa visitar os seus servos e as suas servas nos hospitais. Bendito é aquele que vive e reina, não só hoje, mas para todo sempre, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.